Pessoal, então quem precisar de água, tem aqui, chope lá embaixo. Fazer contratos aqui à sua direita, banheiros à sua esquerda, tá? Não se acanhe com a gravação, porque se a gente falar muita besteira, depois a gente deleta, e ao vivo nunca tem ninguém assistindo. Então, tá bem tranquilo. Pior que eu falei isso, outro dia tinham 30 pessoas. Já foi bem legal. Vamos começar então. Se ele soltar lá, a gente... E depois tem chopp. E em homenagem às minhas amigas, a gente vai tomar também uma... Hoje promete. Promete. Hã? Minha chefe em todas as palestras. Eu vou te falar assim, eu sempre quis ir num lugar que tivesse bebida alcoólica junto, sabe? Na faculdade não tinha isso, né? Na tua não tem, né? Só tem os botecos na frente. Mas dentro, assim, não tem. Aí eu gostei. Fechou? Beleza. Liberou o YouTube também? Legal. Pessoal, então vamos dar início à nossa quarta apresentação. O pessoal do marketing chama de aula, mas não é aula porque eu não sou professor, tá? Hoje a gente vai falar sobre o contrato de promessa de compra e venda. No nosso primeiro encontro a gente falou sobre a responsabilidade civil do corretor de imóveis. No segundo, sobre os documentos que ele precisa para receber a remuneração imobiliária. Na semana passada a gente falou só sobre o objeto do contrato de promessa de compra e venda, que é o imóvel que vai ser negociado, guia amarela e a matrícula, e como a gente faz para regularizar. Então, se você perdeu alguma desses encontros, vai estar no YouTube até o final do mês. Porque no outro mês a gente vai vender por R$10 mil o curso, tá? Não, brincadeira, nunca a gente vai vender curso para corretor. Vamos vender para advogado, mas para corretor não, fiquem tranquilos. Então, para quem não me conhece, para ficar registrado na internet, meu nome é Douglas Vilar, sou advogado há 16 anos e trabalho na área jurídica há mais de 25. Agora, dia 10 de maio, vão dar 26 anos que eu pisei a primeira vez no escritório de advocacia. Lá eu era office boy e como office boy eu ia no cartório buscar certidão para imobiliárias e construtoras. Veja que legal. Então eu gosto de falar que desde aquela época eu tenho, no meu dia a dia, trabalhado para imobiliárias. Estou fazendo pós na Escola Paulista de Direito também, tenho compliance de corrupção, advocacia 4.0, e fui membro das comissões de Direito Imobiliário e dos Juizados Especiais e da Constituição Civil da última legislatura da OAB. Foi de 2022 a 2024. E agora lá estou pleiteando uma vaga, deve ser definida na semana que vem, na Comissão de Direito Imobiliário e de Inteligência Artificial, que é o tema vencedor do nosso próximo mês. Então, no mês que vem, não percam, a gente vai falar sobre inteligência artificial, marketing e neurovendas. A gente vai começar a fazer um negócio de bruxaria. A advocacia estava fácil, a gente vai começar a dificultar. Mas é bem legal, assim, quem não assistiu o podcast ontem lá, fiz com o Flávio Oliveira, assim, que é um psicanalista, o negócio é surreal, assim, bem bacana. Beleza? Então, como eu falei, esse aqui é o nosso quarto encontro. A gente vai falar aí na semana que vem de permuta. A gente vai dar uma passadinha em permuta hoje, mas a gente vai falar na semana que vem sobre a permuta, a posse e os direitos hereditários, tá? Tem um lugarzinho lá no cantinho. Edu, você deixa no jeito mais umas cadeiras lá? Eu acho que vai faltar daqui a pouco. Não, só fica atento. Se vier desse abre ali, tem bastante. Tem, acho que ele tem, dá uma olhada. Aí então, esse daqui é o nossa agenda desse finalzinho de mês. Na quinta-feira eu vou participar no podcast de Conexão Imobiliária com a Fran, vai ser bem legal, vai ser às 19 horas ao vivo no YouTube dela. Para quem não sabe, todas as segundas-feiras eu faço 2 podcasts, um ligado ao empreendedorismo às 17 horas e o outro ao mercado imobiliário às 18h30. Se você tem cara de pau ou você é como eu que só paga o boleto, venha participar comigo, assim, é bem bacana. A gente senta lá no bar, é uma conversa e dura lá uma meia hora, 1 hora, é bem divertido. Depois dão vários cortes e reels
para você jogar na sua imobiliária. Não faça igual aquele pessoal que grava vídeo fake, né? Não sei se vocês já viram, o cara tá falando sozinho, o cara não tem amigo, ele fala sozinho no microfone e filma de lado, né? Não faça isso, venham participar do podcast de verdade, beleza? Então, só um breve adendo para quem não veio nos outros encontros. O corretor de imóveis não tem obrigação nenhuma de saber nada sobre contratos, tá? Por quê? Qual é a função dele? Pegar a intenção das partes e jogar lá para o advogado resolver. Por que isso? Porque se você escrever uma cláusula com algum tipo de problema, você pode ser responsabilizado por ela. No nosso primeiro encontro da responsabilidade civil, eu citei inclusive o precedente lá do ministro Salomão, que ele falou que pela imobiliária não ter colocado uma cláusula que segurasse o direito do comprador, ela seria solidariamente responsável a devolver o dinheiro todo da transação. Era uma incorporação, o negócio não andou e a imobiliária foi condenada solidariamente a devolver. Então, assim, corretor faz contrato? Não faz contrato. O corretor discute cláusula? Não discute cláusula. O corretor pega o contrato, manda para o jurídico se vire para resolver. Beleza? Show de bola. Eu também sou corretor e sou advogado. Eu adoro essa aqui, né? Sou advogado ou corretor? Não. Você é só corretor. Se você fosse advogado, você estava lá fazendo um processo. Eu gosto mais de ser corretor. Corretor é muito melhor que ser advogado. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Lógico, a gente fala isso assim como sinal de alerta. Tenho muitos corretores que escrevem contratos, que fazem cláusulas assim, tranquilas, mas você tem que conhecer profundamente o contrato e o que diz cada situação dela, beleza? Edu, consegue lá um... Aí, o que a gente vai fazer hoje, tá? Rapidinho, a gente vai fazer uma análise do contrato. Alguém sabe de cabeça o que tem que ter no contrato ou não? Tem que ter a metragem do banheiro? Tem que ter a metragem do banheiro? Não, não tem, né? Não. Tem que ter o material do acabamento do imóvel? Só se for incorporadora, né? Se for incorporação, aí você junta lá o memorial descritivo, beleza? Então, o que tem que ter? Se isso não precisa, a gente vai pegar e vai dissecar hoje o contrato. Mas por que eu chamo de promessa, de contrato de promessa de compra e venda? E por que eu tenho que assinar um troço desse para poder vender o imóvel? Quem aqui tem imobiliária que faz só a proposta e vai para o registro? Pode levantar a mão. Você que está em casa, levanta a mão também. O que acontece? Para o direito, os contratos eles são típicos e atípicos, tá? A promessa de compra e venda, ela é um contrato típico, o que significa? Se você atender os requisitos, você vai ter um bônus, tá? A proposta, ele é um contrato atípico. A proposta eu posso escrever o que eu quiser. Então, na proposta, eu posso colocar que o imóvel vai ser entregue daqui a 10 anos, que vai ficar o jarro de flor, você coloca o que você quiser. Já a promessa de compra e venda, ele é um documento formal, solene e ele tem certos requisitos. Se você atender 2 desses requisitos, você consegue adquirir aquilo que a gente chama de propriedade. A promessa de compra e venda te dá uma intenção, uma promessa de compra futura. Mas, se você tiver ela bem bonitinha, você pode adquirir a propriedade por ela. Em qual hipótese? Se você fizer um contrato sem cláusula de arrependimento e se você pagar o preço. Quem aqui tem o vozinho que foi lá e comprou o imóvel com um contratinho de gaveta, mediante notas promissórias? Mês a mês ele ia lá e pagava a promissória e guardava na caixinha, guardava debaixo do colchão, guardava em algum lugar. Anos depois, você foi lá e falou, poxa, vou herdar aqui um imóvel de 10 milhões de reais, bacana. Você chega lá e fala, tá aí, cadê a matrícula? Não tem matrícula, só tem transcrição e não sabemos quem que é o dono. Aí você vai lá, tá virando o colchão e acha esse papelzinho, né? Vai estar lá um envelopinho amarelado, cheio de bolor. Dentro dele tem lá uma promessa de compra e venda, sem cláusula de arrependimento,
com os comprovantes de pagamento. Então vai ter lá a nota promissória e no verso vai estar assim, foi paga, recebido, qualquer coisa assim. De posse disso, você tem o que a gente chama que é a adjudicação compulsória, que é um instrumento jurídico para você transformar aquela promessa num contrato efetivo. Por isso que não dá para sair da proposta e ir para o registro de imóveis direto. Se você fizer isso, você tem que colocar, ao invés do nosso amigo Arras do artigo 418, a Arras do 420, que é o quê? Eu tenho aqui uma promessa com um sinal de negócio que prevê o arrependimento. Por quê? Se eu tenho um contrato em 2 atos, fiz a proposta e vou para cartório, e eu não chego no cartório, o que eu fiz? Eu não levei adiante aquele negócio, então eu me arrependi. No arrependimento, eu retenho as arras. Posso cobrar a comissão do imobiliário? Posso cobrar a comissão do imobiliário também, desde que haja previsão lá nos seus instrumentos, na autorização de vendas ou na proposta de parceria, ou na proposta, nessa proposta que você fizer com ele. Beleza? Está muito rápido, muito devagar, todo mundo está entendendo, show de bola, né? Isso é fácil. E daí? O que eu preciso colocar? Então pense o seguinte, eu não estou falando que eu quero que vocês façam um contrato interpartes, eu estou pensando lá no juiz da adjudicação compulsória depois, porque é para isso que serve a promessa de compra e venda. Se não fosse esse o objetivo, não precisava dela. Então a gente tem que fazer um documentinho belezinha para que ele possa ser aceito lá no futuro. Show de bola? Então tá. Primeira coisa, objeto. Quem aqui gosta de usar o Ctrl+C, Ctrl+V ou como é que é? Alt Windows S para selecionar a tela e copiar a matrícula? Quem gosta? Faz isso ainda ou não? Faz? Na nossa aula de... Tô meio marqueteiro, né? Na nossa aula de inteligência artificial, não perca, você vai aprender a usar o Google Lens. O que acontece hoje? Você aponta o Google, entra lá no Google, aí estou sem celular. Mas se você pegar o Google, sabe aquele como é que chama? O Gigit, né? O Google Lens. Você clica lá no Google Lens, aponta para a matrícula e dá um text. Aí ele vai pegar só o texto e você copia o texto e joga lá para dentro da matrícula. Fica mais bonitinho, mais profissional. Eu tinha colocado um outro slide, mas tinha ficado enfadonho a apresentação, tá? Então, ele tava assim, o quadradinho, aqui, assim, desenhado. Mas vocês entenderam, né? Pega lá o objeto, então, recorta ele inteiro, via Google Lens, para ficar tudo transcrito, como se você tivesse digitado, se você tivesse perdido 2 horas digitando, e aí você vai colocar lá bonitinho. Por que eu preciso colocar a descrição? Porque para que o registro de imóveis aceite o meu contrato particular, tem que estar ipsis literis, né? Ou seja, todos os caracteres do objeto no contrato. E são todos os caracteres, inclusive os erros de português, tá? Não pode corrigir, tem que ser exatamente como está lá. Por quê? O cara vai fazer por comparativo, ele pega o documento aqui, pega o outro lá, junta e faz. Senão, você tem que usar outros instrumentos jurídicos, tá? Então, objeto. O que mais que vai no objeto, pessoal? Vai a indicação fiscal, tá? Lembrando que o corretor de imóveis não precisa mais do IPTU, basta ele digitar o endereço no IPUC, lá ele vai ter a descrição, a indicação fiscal do imóvel, exceto se for apartamento, como bem lembrou o Ezequiel na semana passada. Então, pegou lá a indicação fiscal, colou aqui. Por que eu tenho que colar a indicação fiscal aqui? Lá no futuro, o cara vai te processar porque ele não sabia que tinha débitos de IPTU, por exemplo. Ou ele não sabia que a indicação fiscal, que a guia amarela tinha algum impedimento. Com a indicação fiscal clara no contrato, você vai falar, se eu for teu advogado, ou se não for, você manda o vídeo para ele escrever isso. A parte tinha ciência da indicação fiscal e ela não foi fazer a consulta porque ela é burra. Acabou. Eu, como advogado, posso escrever isso no processo. Vocês, como corretor, não pode, tá? Não pode chamar os de burro, só o advogado. O advogado tem licença poética. Então, eu vou chamar o cara de burro, vocês vão falar assim, olha, foi dado o acesso prévio à informação e você teve acesso lá à indicação fiscal, beleza? O que mais que eu preciso indicar para o cara? Número da matrícula da água,
e do nosso amigo da Copel, da energia elétrica também. Beleza? Por que isso é importante? Se houver débitos, se tiver algum débito passado, você vai ter um BOzinho lá para resolver. Em São Paulo, eles não fazem religação de água se tiver débitos anteriores. Tem que fazer um processo administrativo lá para conseguir resolver. Então, o corretor cauteloso coloca isso aqui e já dá acesso para o cara para ele poder consultar. Coloca também no contrato o prazo para trocar a titularidade de luz, água e do IPTU, tá? Do IPTU a gente sempre esquece, agora parece que o Curitiba já tem um convênio, então quando você matricula o imóvel no registro de imóveis, já vai a informação para a Prefeitura de Curitiba. Mas o Brasil tem, acho que 4 mil e poucas cidades, algumas delas não tem nem internet ainda, né? Então, o ideal é que você conste, tudo bem? Para, imagina. Tem que constar, tá? Tem que constar. Aí, compromisso das partes. A gente vive uma era de que as pessoas não têm a mínima noção do que elas estão fazendo, tá? Então, é importante que você fale para a pessoa e coloque uma cláusula no contrato de que uma promessa de compra e venda é o primeiro instrumento, é o segundo instrumento que ela vai assinar na busca pela transferência do imóvel, pela aquisição daquele imóvel. Que não é brincadeira, que não é para testar o preço se vai dar certo, né? Então, a partir do momento que a pessoa assina o documento, se for um imóvel de 1 milhão, ela vai responder lá pelas arras, pela cláusula penal que você colocar no contrato, pela mediação da imobiliária. Então, tem que ficar muito claro para ela que contrato é algo sério. Falando para adultos, é complexo isso, mas pense o seguinte, hoje nós temos jovens de 23 anos com PhD, ou 24 anos com PhD, que não sabem nem dirigir um carro. Beleza? Condições precedentes. Então vamos lá. A imobiliária cautelosa, ela faz o quê? Ela pega a documentação para fazer essa agariação desse imóvel, já busca lá as certidões, vê como é que está a situação, se está tudo bem com o imóvel, e nem veicula imóvel que tem algum tipo de problema, né? Ela só vai veicular imóvel na medida que ele está regularizado. Mas é importante você, quando vier para a proposta, já fornecer voluntariamente todas as certidões, a declaração de quitação condominial, o número do IPTU, né, ou da indicação fiscal, ou o próprio carnê do IPTU, matrícula atualizada do imóvel com ônus, para que a parte não vá te encher o saco. Certidões necessárias. Quais são as certidões necessárias? Você sabe ou não? Fala aí uma, Carlos. De ônus, né? De ônus. Qual mais? Pense. Hã? Do quê? Eu esqueci que eu tenho uísque hoje. Para quem nunca tinha vindo aqui, eu sempre gosto de embebedar meus amigos. Eu tenho bombons de uísque. Então, quais são as certidões que a gente vai ter? Trabalhista, fiscal. Trabalhista, fiscal. Federal, estadual. Municipal, estadual. Municipal, estadual, sexual. Não, sexual não. Incentivo, vale a pena? Qual mais? Dívida ativa. Vara civil. Vara civil. Primeiro, segundo distribuidor, ou então... Primeiro segundo distribuidor, alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Sim. Dou-lhe três? Sim, bem. Vai ou não? Vai, bem importante? Puta, pena que eu não tenho eu preciso arrumar um porrete também. Aí ela ganha quando acerta e ela ganha quando erra também, que é para se bebedar. Pessoal, 2015, tá? No Estado brasileiro fez o quê? 2005, começou a criar um movimento dos atos, da concentração dos atos na matrícula. Qual que é a ideia? A ideia é que um jumento possa comprar um imóvel. Para que o jumento compre um imóvel, não precise nem de corretor, nem de advogado e compre pela internet. Tudo tem que estar na matrícula, beleza? Então eles começaram lá a fazer modificações legais na lei dos registros públicos para que não precise de mais nada, que seja só a matrícula. Legal? Lá em 2009, o nosso amigo STJ lançou, quem pega a certidão lá de efeitos ajuizados?
né? Se você pega esse certidão de defesa dos ajuizados, por que diabos você só pega da cidade do imóvel e não pega de todas as cidades do Estado brasileiro? Porque não existe em lugar nenhum falando que é só da cidade, nem de onde o cara nasceu. A regra deveria ser de todos os 4.800 cidades no Brasil. Por quê? Você está morando em Curitiba hoje, você vai para Pinhais, você vai para São José dos Pinhais, você vai para Mafra, você vai para Rio Negrinho e você pode sair dando golpe em qualquer cidade. Então, se eu fosse precisar de certidões de feitos ajuizados, seria de todas as cidades do Brasil. Beleza? Essa é a premissa básica, porque nunca precisou de certidões de feitos ajuizados. Nunca. Beleza? Aí, o que a gente fazia? Começou a ter precedente lá desde 2000, até antes disso. Ah não, tem que tirar pelo menos da cidade, para ver se o cara não tem nenhuma dívida na cidade e tal. Em 2006, mudou a lei de execução no Brasil, e aí você pode distribuir o processo de execução e já prenotar a matrícula. Falar assim, ó, esse picareta aqui me deve, então não vamos deixar ele vender imóvel nenhum. Show de bola? Aí, lá em 2009, o STJ fez uma súmula que fala exatamente o quê? Que você não precisa das certidões de feitos ajuizados para demonstrar que é um terceiro de boa-fé. No direito, cada causa tem uma consequência, tá? Eu acho tão bonitinho o corretor de imóveis e alguns advogados que mandam um artigo de lei para outra parte, porque um artigo de lei não me significa nada, tá? O código, se você não sabe, ele é separado por livros, capítulos e artigos. Aí nos artigos você tem as cláusulas, os incisos e as alíneas, beleza? Orlando Gomes e o Goldschalk, esqueci o sobrenome, ou no primeiro nome dele. Eu preciso, o que eu preciso então, né? Quando veio a alteração, 2005, 2015, eles foram fomentando isso para incutir na cabeça do povo, se você tem um crédito, entre com a execução quanto antes e vai lá e bloqueia a matrícula do imóvel. Em 2022, saiu uma alteração lá no artigo 52, inciso X, blá blá blá. No meu Instagram tem um monte de vídeos falando disso. Que ele fala o seguinte: para a demonstração do terceiro de boa-fé não será necessária a obtenção de quaisquer significa nenhuma, certidão de feitos ajuizados e do foro em geral. Quais continuam obrigatórias de morte? Quais continuam obrigatórias de morte? Que vocês falaram, de dívidas fiscais e trabalhistas. Por que diabo da trabalhista? Porque no processo do trabalho eu condeno o amiguinho nas verbas de INSS. Então o verba de INSS é um tributo federal, por via reflexa eu tenho, falei bonito, né? Eu tenho que ter a certidão, beleza? Com base no quê? Com base na lei lá de 1982, que fala que nada vai ser solicitado além da matrícula com o ônus dos imóveis e mais as certidões de execuções ou débitos fiscais. Manda ver. Quando o imóvel é residencial da pessoa, você tinha falado numa outra palestra que se o rapaz se a pessoa tem um imóvel, quiser, que ele mora, e o imóvel, ele quiser pegar esse imóvel e negociar para comprar outro imóvel, não importa se está com dívida. Exatamente. Que alguém concorda com isso ou não? Imagina o seguinte, eu tenho um imóvel de 1 milhão e devo 10 milhões. Posso vender esse imóvel? Posso? Sim. Posso? Quem fala aqui? Eu chivo sim? Não, foi dela. Você só olhou com cara de dúvida? Então toma. Qualquer coisa. Fora já vem. Não. Então vejam só que legal. Bem de família. Vamos primeiro sacanear. O que é família? Família é o quê? Né? Quem gosta de titãs, né? Papai, mamãe, titia? Não, não é. Família é papai, mamãe e filhinho, beleza? Aí, hoje, modernamente, está se entendendo que a família pode ser de um só. Até pouquíssimo tempo atrás, vocês ainda vão ver decisões do Juiz Brasil, que a pessoa fala o seguinte: eu sou solteirão, nunca casei, nunca tive um relacionamento, não tenho filhos, e eu sou a minha família. Né? E o cara perdia a ação, ele perdia o direito ao bem de família, porque ele não tinha uma família constituída. Legal isso, né? Porque na Constituição Federal fala lá o que é família.
tá? E é papai e mamãe mesmo. Aí vai ter uma alteração agora no Código Civil, que está tramitando, a gente vai fazer uma esteira também sobre que vai mudar o conceito de família. Então a família vai ser qualquer coisa. Pode ser você o cachorro, é verdade, pode ser você o cachorro. O cachorro hoje ele é um semovente só, mas a gente vai dar personalidade jurídica para eles. Beleza? Mas pode ser vendido sem... Pode ser vendido, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele é o bem de família. E o bem de família é inviolável. Saiu uma decisão do TRT 2 hoje, flexibilizando isso, falando que a dívida era da mulher, a dívida era do cara, da mulher está protegida, mas a decisão é esdrúxula, o TST vai caçar, se o TST não caçar, o STF vai. Bem de família é sagrado. Deixa eu voltar. Uma pessoa que tem uma dívida trabalhista e ela alega que ela tem bens, muitos bens que superam o valor. Na escritura de compra e venda, você vai mencionar pelo menos mais um bem. Porque o que acontece? Imagine que eu tenha lá 10 milhões de patrimônio e eu deva 2 milhões só. Pô, ninguém quer negociar com um cara que deve 2 milhões. Mas se eu tenho 10, e eu fiz agora, faz acho que uns 2 meses, uma transação, a parte queria desistir, não, porque ele tem uma dívida de 500 mil. Aí eu peguei e juntei um outro imóvel lá, falei assim, olha, esse outro imóvel aqui vale 700. Aí foi engraçado, porque sabe que a mulher do cartório falou para mim? Não, mas daí que se ele vender esse outro? Eu falei, esse outro ele não pode vender, porque daí esse vai ser o único bem. Então, nessa hipótese, você está protegido. Se você vender e você colocar na matrícula que, ó, eu estou vendendo porque eu tenho como garantir essa execução, show de bola. Mas a gente vai para o cartório. O cartório vai certificar lá todos os outros bens que ele vai garantir essa transação. Porque senão você vai incorrer na fraude e execução. Entendeu? Se for o único bem que é a questão dele, o único bem está blindado por quê? Eu posso dispor do meu único bem e o dinheiro, imagina o seguinte, eu tenho um imóvel lá de 1 milhão, vendi aquele imóvel, coloquei 1 milhão na conta corrente. Vai lá o juiz do trabalho, da execução fiscal, de qualquer lugar e penhora esse dinheiro. Isso aconteceu, tá? Tem um vídeo até falando no ano passado disso, que ele fala o seguinte, o fruto do bem de família conserva a sua natureza jurídica, ou seja, o dinheiro obtido com a venda do imóvel bem de família conserva a sua natureza, ou seja, eu não posso penhorar a conta, penhorar aquele dinheiro que foi, lógico, a pessoa vai ter que provar, né, que o dinheiro saiu lá do bem de família e foi para essa conta. Então o dinheiro também, que é objeto do bem de família, também está protegido. Qual que é o BO disso? Qual que é o problema? Você só consegue fazer essa venda à vista. Os bancos, eles não financiam o imóvel que tem esse débito, tá? Porque o jurídico de banco é horrível, fala propriedade, fica abrindo funções para banco. Beleza? Se o jurídico do banco achar que ele não é horrível, manda a petição inicial de uma contestação que você fez nos últimos 60 dias para eu dar uma olhada e a gente vê como é horrível. Entenderam? Essas dívidas podem ser de qualquer natureza. Qualquer natureza. E aí esse acórdão de São Paulo, que eu me baseei a palestra, ele era justamente uma dívida de multas, se eu não me engano era do Covid, e aí eles queriam cobrar, pegar esse imóvel lá com bem de família, para pagar esse débito tributário, que não era do próprio imóvel, pelo amor de Deus. Eles sabem lá o que é a condição próprio terreno, débitos de condomínio e débitos de IPTU do próprio imóvel, você pode perder, tá? Então, se a dívida for daquele imóvel, perde. Se for débitos de outras coisas, mesmo sejam débitos tributários, trabalhistas e afins, não perde. Eu vi também que dívida feita para a obra do próprio imóvel também perde o imóvel. Como é que é? Você contraiu uma dívida para fazer benfeitorias no teu... Dívida do quê? Cassol? Não sei. Não, é devaneio. Nunca vi. Não, porque assim, tem que ser uma dívida que tenha você consiga demonstrar a origem. Por exemplo, eu fui lá e comprei um caminhão de cimento para concretar o imóvel, aí não paguei o cimento. Não tem como você fazer essa correlação. Vou tentar achar isso aqui. Eu acho que... Não, vai ser interessante. Eu teria essa até, eu faria uma ação assim, para falar, cara, o fruto o fruto da árvore envenenada, né, a tese. Então aquele negócio só existe porque o dinheiro que era meu está implicado lá. Eu acho que é legal. Por exemplo, um cara que vai lá e faz uma piscina no imóvel, que valoriza o imóvel. Eu não posso ir lá e arrancar a piscina, né?
mas eu poderia, de repente, expropriar o bem por conta desse débito. A tese é legal, mas eu nunca vi precedente assim. Eu procuro bastante assim nessa área. Se tiver, manda aí que a gente faz um comentário depois. Muitíssimo importante, tá? As palestras são baseadas naqueles processos que eu ganhei, que eu perdi, que eu vivi, tá? Eu sou obrigado a colocar no contrato que o imóvel está alienado a um outro banco, que vai ter um interveniente quitante? Não sou obrigado, mas eu, que vos falo, perdi um processo por conta de um entendimento esdrúxulo de um juiz de primeiro grau, que foi mantido no nosso Tribunal do Paraná, e eles entenderam o seguinte, que faltou a imobiliária com o direito de informação em falar que o imóvel estava alienado. Veja, para o frigir dos ovos, não faz diferença nenhuma o imóvel ter dívida ou não. Por quê? O interveniente quitante vai pagar o débito e acabou. Isso daí é o beabá da imobiliária, certo? Para o judiciário não é. Então, nós vamos nos curvar às vossas insolências e vamos então adequar o nosso contrato, colocar lá o número do contrato de financiamento, o valor para a quitação. Cara, eu acho que isso daqui é golpe. Tenta entrar nele, entra no processo pra ver. Eu acho que ele é IA. A IA ela pega o acórdão e ela faz uma correlação que não existe. Abre o precedente e manda para mim no WhatsApp depois. Então não vou pagar, pessoal. Hã? Eu não vou pagar. Pois é. Não é. Eu também acho que não deveria. Não posso falar mal da Cassol porque eu trabalhei lá há 8 meses. Entenderam então? Então, Sim. sempre quando tiver um contrato, algum contrato de compra e venda, estiver alienado, um saldo no banco tem que apontar no contrato. Aponta lá, cita, por exemplo, hoje a gente faz o quê? A gente aponta o débito, o número do contrato e o débito, e que vai ser pago pelo interveniente quitante, né? Beleza? Eu fiz uma árvore aqui de valores, que isso aqui é o contrato básico, tá? O contrato básico ele vai ter uma maior parte financiado, um pedaço com recurso próprio e uma quererinha de sinal, tá? Quem já me conhece, já viu os vídeos, eu sempre falo assim, ó, eu faço tudo com base naquilo que a gente vê no grupo e tal. Não é nenhuma regra absoluta. Mas como o nosso foco da advocacia é defender a imobiliária e o corretor de imóveis, eu penso o seguinte, fazer uma arras menor do que o valor da comissão faz sentido? Não faz. Por quê? Porque você vai ter que gastar comigo depois ou com o seu advogado para poder cobrar esse valor. Deixa eu ver aqui. Terceiro, cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, recurso STJ, preso à literalidade da lei. É maluco isso. Com exceção. Ampla proteção, confetão imóvel de família, sessões devem ser as mesmas proteções efetivas, não falei. Beleza. Mas abre o acórdão e vê qual que é o caso, clica no verdinho, no azulzinho ali e abre o caso específico. Então assim, qual que é a nossa ideia? É que o corretor vá lá, faça as fotos do imóvel, pegue a autorização de vendas, aí faça as fotos do imóvel, leve uma pessoa para ver o imóvel, faça a proposta, faça a promessa, receba o dinheiro e PT saudações. Beleza? Com base nisso, em que momento a gente tem que ter a quitação da remuneração da imobiliária? No primeiro dinheiro que cair na conta. Então, como a gente coloca normalmente? Caiu lá, coloca o arras de 6%. Esse arras, as partes já dão quitação. Por quê? Sempre é o proprietário, é o vendedor que paga a comissão? Não. Se for uma inexecução por conta da outra parte, vai ser outra parte que vai pagar a comissão. Inexecução é quando não cumpre o contrato. Então imagine que lá o negócio vai ser destratado por culpa do comprador. Aí o comprador vai ter que pagar a comissão. Então aí ele também já declara nessa promessa de compra e venda que ele dá quitação à obrigação de pagar a comissão. Beleza? E aí, se der um BO, as partes vão ter que socorrer do judiciário para executar as arras. Porque a comissão já vai estar na conta da imobiliária. Beleza? Mas aí o arras vira comissão. O arras vira comissão. Por cláusula contratual. Totalmente legal, show de bola. Tá, tudo bem, mas e daí? No outro que tem que receber o arras? Aí ele vai executar.
Aí a imobiliária faz o quê? Ela faz uma gentileza e paga o advogado, né? Fala assim, não, a gente vai fazer aqui a execução para você receber as tuas arras, e aí o advogado é o advogado da imobiliária. Por quê? Porque a imobiliária tem que ter sempre, né, tem que buscar sempre atender ali da melhor forma o seu cliente. Eu acho que uma forma é você prestar ali essa consultoria para ele. Então, se eu tenho uma transação de R$1 milhão, tudo bem? As arras são no valor de quanto? 60 mil real, certo? 60 mil reais, beleza? Se eu contratar umas arras de 60 mil reais, quanto que eu tenho que dar de complementação com recurso próprio? 240 mil, porque hoje a Caixa financia 70%, né? Tem os 70, tem o 80, tem o 90, tá uma zona. Toda semana eu estou fazendo um podcast com uma empresa diferente de correspondente bancário, porque cada encontro eles falam uma coisa. Então, até o final do mês eu vou aprender. Mas na verdade não, para imóvel usado é 80% ainda, tá? O 70% é só quando é Minha Casa Minha Vida, e os 50% quando é Minha Casa Minha Vida, uma outra faixa. 70% é para terreno. Terreno, né? Mas acho que uma faixa do Minha Casa Minha Vida também tá 70 agora, não tá? Não tá o 270 mil lá? Bom. Oi? Ah, entendi. Perfeito. Aí, então, nessa construção do valor da proposta que a gente vai colocar no contrato, a gente tem que pensar o quê? Arras vai ser o dinheiro que eu vou pegar e colocar na minha conta. Beleza, mas o que é arras? Ninguém sabe ou não? O que é arras? Não sei, mas eu quero um chocolate. Quer um chocolate? Só que tem uísque, cuidado. Tem uísque, tá? Eu não recomendo comer mais de 5. Mas até 5 dá pra comer tranquilo. Eu fiz uma apresentação lá na Interage, lá foi engraçado. 2 saíram meio cambaleando. Cadê? O que são as arras? Tá. As arras eu tenho 2 tipos. Arras é uma forte intenção de compra. Veja só, eu sou o dono do terreno, dono do imóvel. Eu vou tirar esse imóvel de um anúncio, eu vou disponibilizar ele para uma pessoa que quer comprar um imóvel, através de um documento que não chama contrato, chama promessa de compra e venda, e para isso eu preciso me resguardar. Que forma? Passa grana para cá. Arras pode ser cheque? Arras não pode ser cheque. Por quê? Cheque não é dinheiro. Em que pese o Tribunal do Paraná, Tribunal de São Paulo, ter aceito arras como cheque, arras não é cheque. Gente, eles estão julgando contra a lei. Uma hora cai, beleza? De 2015 a 2019, nenhum processo foi procedente. Agora estão sendo procedentes de novo, beleza? Então, esse ano que passou, 2024, tinham várias, se está no Jus Brasil, você vai ver, várias decisões que ele fala, ele permite executar as arras pagas em cheque, tá? Mas a arras, nos termos da lei, é pagamento com dinheiro ou coisa. Se for uma permuta, as arras podem ser o objeto dado em permuta. Inclusive, carro, o corretor adora carro de luxo, né? Porsche. Vou pegar o Porsche, você aceitar o Porsche como arras, já fica uma comissão da imobiliária, show de bola. Pode aceitar, beleza? Não tem problema nenhum. O que não pode, cheque. E usar a arras vai ser dada no dia da assinatura do financiamento. Eu já vi um monte dessa, aí dá vontade de pegar e matar o corretor. E eu gostaria muito que vocês fizessem uma pausa para eu tomar uma água e abrissem uma promessa de compra e venda de vocês e vissem se lá está escrito nos termos do artigo 417 a 420. Quem tiver isso escrito, levanta a mão. Dá uma olhada lá, veja lá. Na promessa, olha que legal. A ideia é isso, a ideia é a gente interagir. Não, a ideia, na verdade, é beber depois, né? O pessoal que está de casa fala assim, cara, tem um bar mesmo? Tem um bar, pessoal, tem um bar. No podcast vocês veem um pedacinho do bar. Como mencionar que a arras pode ser, você não falou ali, mas eu coloco lá, mas só para ter mais certeza. Como mencionar que a arras se transforme em comissão? Então eu vou colocar lá na cláusula terceira do pagamento, a linha A, arras no valor de 60 mil reais, depositado na conta da imobiliária. Lá na cláusula 8, 9,
eu vou colocar que a comissão da imobiliária será de 6%, equivalente à cláusula terceira, a linha A, da qual as partes dão quitação. Beleza? Se você quiser ser um advogado velhaco, eu falo isso para o doutor Jefferson é advogado, não é velhaco, mas é advogado, mas você pode pegar um juiz e falar assim, mas estava lá escondido na cláusula. Então, hoje, a gente coloca lá nessa cláusula, mas também você pode colocar na própria cláusula do pagamento, lá na linha A, que as arras recebidas serão convertidas automaticamente em comissão imobiliária a partir da assinatura deste instrumento, da qual as partes dão ampla, geral e restrita e inequívoca quitação. 18,19, perfeito. Ótimo. O que eu não posso fazer... Se a arras for 10%. Então, quando as arras são de 10%, o ideal é que seja retido 6% na conta imobiliária e repassado os 4% para o nosso amigo comprador. Desculpa, o nosso amigo vendedor. Por quê? Tem um projeto de alteração legal que vai atribuir ao cartório de registro de imóveis a condição de banco. Então, o cartório de registro de imóveis vai reter as arras como um juiz, como um fiel da balança daquele negócio. E para isso ele vai cobrar módicos 3% do valor do depósito. Aí o corretor de imóveis vai lá e deixa o dinheiro na conta dele. Eu não sei se vocês sabem, mas quem já assistiu aqui sabe. O ano passado eu fiz mais de 30 processos de golpe do Pix. Tem de todos os tipos imagináveis. Então, assim, hoje a nossa conta bancária ela está muito suscetível à fraude. O prazo médio de resolução de um golpe do Pix é de 2 anos, tá? Então, imagine lá, na tua imobiliária tem lá R$1 milhão referente a arras que você reteve do cliente. Você está lá esperando fazer o resto da transação e vai o estelionatário e pega o dinheiro da tua conta. O que vai acontecer? Até você provar que você não é o estelionatário que roubou o dinheiro do seu cliente, você pode ir preso, você pode acontecer um monte de coisa. Porque se eu deposito o dinheiro na conta imobiliária e o dinheiro some, eu vou lá na delegacia e falo, a imobiliária aqui cometeu estelionato. Tem o comprovante de pagamento da conta dela e ela falou que ela não tem o dinheiro. Ela vai presa. Até ela provar, é uma curva muito grande. Sem contar o nosso amigo Lula, braço Lula, Receita Federal, está fazendo o quê? Está olhando o nosso Pix, não está? Então, se o dinheiro caiu na tua conta e você não tem como justificar de onde veio esse dinheiro, você pode ter problema. Para justificar de onde veio esse dinheiro, o Edu cobra mais ou menos 2% do valor que você tiver que corrigir na Receita Federal, certo, Edu? Então, pense o seguinte, você cai na malha fina por R$1 milhão, que é o dinheiro da imobiliária. Que não é dinheiro da imobiliária, que é dinheiro de compra e venda. Só para você pegar os contratos de compra e venda, juntar com recibo e levar no escritório para o Edu fazer para você a resolução, você perde R$20 mil. Quando se faz uma venda com parceria das arras? Na parceria, o que acontece? Parceiro, tá gravando, mas foda-se. Filha da puta, certo? No contrato de parceria, a primeira coisa que você tem que fazer, você liga para a imobiliária e fala assim, você faz parceria? Faço. Segue o meu contrato de parceria. Você manda o contrato para ela, antes de mostrar o cliente, mostrar o imóvel, qualquer coisa. Mostra para ela, a minha parceria é o seguinte, metade do dinheiro da minha conta, metade da tua, do jeito que você achar melhor, tá? E eu acho o seguinte, comissão, que é meu, que é teu. Se vai ser meio, 50-50, coloca lá. Do valor recebido como comissão, já vai cair tanto na minha conta. Por quê? Porque você vai ensinar a outra imobiliária que o contrato vai ser retratável, revogável, que caiu o dinheiro na conta lá, ninguém vai tirar de você. Beleza? Só se provar uma execução da própria imobiliária. Então, se a culpa não for da própria imobiliária, pelo fazimento do negócio, o dinheiro lá, o negócio é perfeito e acabado. Entendeu? Se o cara não aceitar a tua condição, a tua cláusula, o teu contrato, você liga para o proprietário diretamente lá, dá a volta na imobiliária parceira que não quis fazer a parceria, entendeu? Vende, e aí ela vai ter que correr atrás dos direitos dela para receber a comissão. O que mata corretor de imóveis é o que a gente chama de desídia. Desídia é inabilidade para executar algo, tá? Então, se você, eu não faço parceria, dá a volta no cara lá e vende direto.
Por quê? Não há a menor possibilidade da imobiliária não fazer parceria. Não há essa possibilidade. Ela tem que falar o seguinte, não, aqui vai ser 6% para cada um. Mas ela vai fazer parceria. Ela vai fazer a proposta e vai falar, olha, então do valor de 600 mil ou de 1 milhão, vai ser 60 mil para minha imobiliária, que eu tenho exclusividade, mais 60 mil para a imobiliária parceira. O proprietário aceitou? Aceitou. Não aceitou? Show de bola. Aí se houver resistência, deside. Entendeu? Deside. Seríssimo. É a única forma da imobiliária se ferrar hoje é deside. Ou pegar um juiz maluco que condena lá na solidariedade. Eles querem fazer parceria 30... Veja só, não há possibilidade de admitir hoje um corretor que não tenha o CNPJ. Se você em casa não tem o CNPJ, clique aqui. Não, fale com o Eduardo. Por quê? Se o dinheiro caiu na tua conta acima de 10 mil reais, caiu na tua conta 10 mil reais, você tem que pagar 11% de INSS, é 11 ou 10, Edu? Pessoa física. Se for recolher como pessoa física lá, 9, né? Facultativo 9. Então 9% mais 27,5%. Eu morro lá com 40%, beleza? Para quem não conhece, o Edu é nosso advogado, contador e delegado. E delegado não, e coronel. Entendeu? Se eu tenho que ter o CNPJ, então, mas a minha imobiliária tua é um pé de chinelo. Não existe pé de chinelo. Na lei que institui a profissão, o artigo 3º, inciso, parágrafo único, fala o seguinte, que as atribuições do corretor podem ser aplicadas para a imobiliária. Não é que da imobiliária vai ter para o corretor, é o contrário. O corretor é muito maior do que a imobiliária. Sem corretor não existe imobiliária. Entendeu? Se você tem uma empresa, uma consultoria de qualquer coisa, e você não tem um corretor no seu quadro, você não tem uma imobiliária. Entendeu? Então, a gente só faz 80, a gente precisa ser autônomo. Só nada, aqui meu CNPJ, esfrega na Carol o CNPJ dele. Só que, pelo amor de Deus, galera, não vamos chamar de real estate, porque é muito foda. Eu não sei falar inglês, é muito ridículo, né? Vocês viram o outro dia lá, o cara... eu sou do real estate, não sei o que e tal. Você é corretor, né? Pô, sacanagem, né? Então, como é que vai ficar o nosso contratinho lá? Cláusula 3ª, pensando nos valores. Poxa, eu vou ganhar só 800 mil nessa transação aqui de comissão, eu não quero colocar no contrato, tem problema? Tem, cacete. Se você vai ganhar 800 mil de comissão, coloque no YouTube, no Instagram, ganhei 800 mil, entendeu? Pega lá, faz assim, sabe aquela que você coloca assim, pum, vendido, né? Faz o vendido, vai lá na Stuart ou na Euroimport, troca de carro e fala assim, sucesso, seu próximo imóvel eu vou vender para você. Prova social, não é verdade? Entendeu? Então, como é que você não vai colocar isso no contrato? Vejam só, cada contrato novo anula o anterior. Sabiam disso ou não? Eu vou lá e eu faço uma ficha de visita. Na ficha de visita eu coloco um campo lá, proposta. Por quê? Se o cara tem uma ejaculação precoce, você já vai lá e já vende para o cara na visita. Se gostou do imóvel, gostei. Quanto que é? 1 milhão. Então, assina aqui. Faz o Pix 60 mil. Imobiliária que tem ficha de visita sem proposta, tá passado, tá para trás. Tá? Eu já vi jogador de futebol comprar imóvel assim, beleza? Coloque isso na tua ficha de visita. Aí esse cara foi lá, fez a ficha de visita, fez a proposta, só que daí a imobiliária pegou depois, por cautela, e mandou uma nova proposta para o cara assinar. Aquele documento anterior perdeu o efeito. Aí ela vai e ela faz uma promessa de compra e venda. A proposta perdeu o efeito. Aí você vai lá no banco, Itaú, Bamerindos, sei lá, no banco que você quiser, e assina o contrato particular de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária. Lá neste contrato está escrito com todas as letras, em todos os contratos de alienação fiduciária, que este documento substitui na íntegra os documentos anteriores. Beleza? Entenderam? Então ele substitui na íntegra. Beleza? A gente já vai falar porque isso é importante. Se no meu negócio lá tiver o agente financeiro, tiver o banco, eu posso colocar que caso o banco não aprove o crédito, que se dane, vou receber a comissão mesmo assim? Posso ou não posso? Pode? Quem falou que pode? Tá. Tem que ficar bêbado porque você errou.
Por que você errou? Porque o fato do banco é um fato de terceiro. O banco ele não assina a promessa de compra e venda, então é um agente externo, é um terceiro. Eu nunca posso impor a outrem uma obrigação. Então imagine o seguinte, você contrata o mesmo escritório de advocacia e obriga o teu contador a fazer uma coisa no meu contrato de advocacia. Não tem validade. Ele não é signatário, ele não está assinando aquele documento. Beleza? Aí, eu adoro falar isso, eu sempre falo no podcast lá com os correspondentes. Existe como é que é? Ficha aprovada ou não? O cara, tá com o crédito aprovado. Quem já viu isso daí? Existe ou não? Não existe, né? Não existe. Por que não existe? Se existisse, o banco assinava junto e não pedia mais nada, né? Outro dia eu tive um crédito aprovado, pediram até o teste do pezinho do meu filho. Pô, não dá, né? Se está aprovado, não precisa de mais documento nenhum, não tiver para assinatura. Beleza? Já vi, e principalmente agora, 2025, 90% das ligações para o meu escritório são: a gente fez uma promessa de compra e venda no ano passado e agora a pessoa quer destratar porque o banco alterou o valor do financiamento. Porque o banco exigiu, em vez de eu ter que dar 500 mil financiado, o banco vai financiar 430. O cara precisa dar 70. Posso impor... Oi? Não? Pode? Não pode. O banco pode fazer isso, mas daí você vai ter um negócio destratado. Se a pessoa não tiver como marcar, o negócio vai ser desfeito. Beleza? Eles também trataram. Qual que é o prazo lá que o banco tem para fazer o financiamento? O prazo, em regra, salvo o melhor juízo, são de 15 dias depois da engenharia, tá? Só que tudo pode acontecer, tudo. O engenheiro pode não ir, o engenheiro pode avaliar o valor num valor menor, tudo pode acontecer. Que prazo que nós colocamos aqui como fruto da nossa experiência lá de mais de 100 contratos nos últimos meses, ou anos, não sei, meses. 60, prorrogável uma única vez, por mais 60. E o meu negócio ele vai ser desfeito se o cara não conseguir financiamento em 2 agentes financeiros. O legal de a gente ter lá o grupo de direito imobiliário é que a gente aprende muito com as perguntas e com os coleguinhas. Foi me passado um contrato, outrora, vai lá e dar uma olhada no meu contrato que vê se tá bom. Eu li o contrato e falei assim, olha, tá bom, tá muito melhor do que os meus, inclusive vou roubar uma cláusula sua aqui. E essa cláusula fala justamente isso, que a pessoa tinha que ter lá a negativa de 2 agentes financeiros. Por que? Eu falei para ela assim, por que você colocou essa cláusula? Me conte. Ela falou assim, olha, a gente foi fazer uma venda e o cara era gerente do banco, e aí ele desistiu do negócio, foi lá, apertou o stop e falou, o banco não aprovou, mandou a telinha pra gente, como que a gente prova que o cara conseguiria aprovar, né? Aí você se ferrou, beleza? Que cláusula que a gente coloca para blindar essa questão do agente financeiro? Do agente financeiro não, desculpa, do crédito. A gente coloca que o cara tem ciência que ele não pode se endividar, tá? Imagina essa situação, eu tenho lá um crédito pré-aprovado junto ao banco X de R$1 milhão para comprar um imóvel. Só que eu tenho um excelente relacionamento lá com o banco e eu tenho um cartão de crédito de R$500 mil. Eu vou lá no Aeroimport, compro um carro no cartão de crédito, eu fico todo tomado. Eu não vou conseguir aprovar nem uma balinha chachá parcelada. Para quem não sabe que a balinha chachá, digite no Google. É uma balinha bem gostosa, né? De abacaxi. O que acontece? Você pode colocar no contrato que a pessoa tem ciência de que ela não pode contrair outros financiamentos ou ficar em dívida sob pena de perder as armas e pagar a comissão, tá? Aí eu tenho uma cláusula no contrato que vai dar uma determinada, uma específica atribuição. Se o amiguinho, o coleguinha ficar devendo, a gente vai pedir, né, para o banco, vai pedir por que aconteceu isso, e você consegue depois demonstrar que o cara fez de propósito, fez de sacanagem. Aí, nessa hipótese, você consegue receber a comissão. Uma situação que aconteceu também neste ano que eu quero falar para vocês, muito legal, foi o seguinte: o cara estava lá trabalhando, show de bola, e perdeu o emprego no curso do financiamento. O banco falou o seguinte: olha, a gente até aprova para você o crédito, só que vai ter um pênalti ali de R$40 mil.
E aí o problema do corretor ter acesso à internet e acesso ao Jus Brasil. Se você, corretor, digitar no Jus Brasil, descumprimento contratual por desemprego, 100% da jurisprudência vai ser, não pode ser usado como desculpa a perda do emprego para a rescisão do contrato. Só que se você abrir e ler o que está escrito, fala o seguinte, na pandemia as pessoas perderam o emprego, ou em alhures, em outras hipóteses perderam o emprego, e o cara fala o seguinte, eu perdi meu emprego, não posso pagar a parcela de financiamento, tenho que fazer o stop do meu contrato ou repactuar. Só que o contrato do banco, em regra, tem lá consórcio, 10 anos, né, 120 meses, imobiliária, financiamento normal, 35 anos. Então, é óbvio que você tem que estar preparado para um desemprego no curso desse período, beleza? Então, o fato do cara ter o desemprego instantâneo lá no curso, para aprovar o financiamento, enseja, sim, o desfazimento do negócio sim para as partes. Ou seja, vai destratar e não vão receber nada. Beleza? Ficou clara a diferença? Pode falar. Uma situação que os vendedores demoraram em entregar os documentos que estavam no processo de divórcio, a aprovação do divórcio da Matilda. Enquanto isso, a taxa do banco subiu um monte. E agora tem uma seara que o cliente comprador não quer as novas taxas e eles não querem fazer negócio. Olha, o que acontece? Se no contrato ou em algum lugar foi pactuado valor de parcela ou taxa de juro, tem que destratar sem ônus. Se a condição... É chato ser advogado que a gente tem umas palavras difíceis. Eu falo, se a condição sine qua non. Se a condição do negócio for aprovação do crédito, e a pessoa tiver a aprovação do crédito, você tem que seguir com o negócio. Tá? Existe uma tese lá, que é a resolução do contrato por onerosidade excessiva. Ou seja, eu pactuei lá R$1.000 a parcela e veio uma parcela de 3.000. É impossível eu prever de uma parcela de 1.000, uma de 3.000. Mas, se a parcela for lá 10% do valor, 15% do valor, no meu entendimento, você pode exigir a execução desse negócio. E aí você faz a pergunta para o amiguinho. Imagine se que tivesse vindo uma parcela menor, o proprietário poderia subir o preço do imóvel para você comprar? Porque o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Entendeu? É difícil, por exemplo, falo com vocês porque o advogado tem um raciocínio diferente. A ideia desses cursos é justamente isso, é trazer para vocês uns insights que são refinados, técnicos, né, de contrato mesmo. Pra você ter uma ideia, um curso de contratos do Silvio Salvenosa, ele vende um cursinho online, assim, que está no YouTube lá, por R$12.000. E se eu ler o curso, se eu fizer o curso dele, não vou entender o que ele fala. Porque, e ele é um cara que fala português, pensa. Então é difícil trazer esses conceitos, mas se deu para entender? Então assim, se você conseguir demonstrar para o cara que se ele tivesse a vantagem, a outra parte poderia subir o preço, se ele falar, não, beleza, poderia subir o preço, ele vai falar, não, de jeito nenhum. Aí você fala, então, por isso mesmo você não pode se tratar. É o mesmo motivo jurídico. Beleza? Show? Aí, posse. Eu fiz aquele quase rap. Autorização não. Ficha de visita, proposta, promessa de compra e venda e contrato de financiamento para quê? Para falar da bendita entrega das chaves, que já é um termo em desuso, né? Porque a gente entrega a tag, entrega a senha, entrega outras coisas. Mas, tecnicamente, eu faço lá a entrega das chaves, beleza? Se eu vou fazer esse financiamento, se eu vou fazer via financiamento imobiliário, o ato da entrega das chaves, obrigatoriamente, sem exceção, deve ser no dia que o caboclo for lá e assinar o contrato no banco. Coisa mais legal que tem, vocês já compraram imóvel ou vocês só venderam? Compraram como pessoa humana, né? Compraram ou não? É muito legal quando você... porque, sabe, né, que na Constituição está que é pessoa humana, não tem a pessoa... Agora vai ter o cachorrinho. Eu tenho um cachorrinho, a coisa mais linda do mundo, que é a Célia. Ela quase, gente, mas ainda não é. Se no meu contrato particular eu prever que eu vou dar a posse para o cara 90 dias depois, e eu for lá no agente financeiro assinar naquele ato lá, eu tenho um contrato anterior que fala que vai ser 90 dias depois. Aí eu chego lá no banco e falo assim,
me dá aqui a chave. Eu posso exigir a chave? Posso. Eu posso exigir uma multa por não entrega das chaves? Posso, tá? Como que a gente faz o jump the cat? É porque não entende inglês, o pulo do gato. No dia que o corretor vai lá entregar, vai assinar junto com o cliente, na caixa ou no banco que seja, a promessa de compra e venda, se faz um termo de entrega das chaves, e aí coloca assim, termo de entrega das chaves, expectativa de entrega das chaves no prazo de, ou na data de, aí você coloca a data lá. Faz isso no dia do cartório, tira a foto, sabe aquela foto que você faz lá pro cara assinando? Você tira a foto assinando e tira a foto desse papel junto, assim, sabe? Para provar que ele assinou depois. Cara, é engraçado isso, mas eu sempre faço, e os corretores falam assim, não, mas isso é um maluquice, não precisa. Precisa. Então você negocia, depois de ter assinado a posse, tá? Você negocia e joga isso para frente. Hoje no nosso grupo lá de direito imobiliário, uma pessoa pegou, se eu estiver aí, desculpa, se eu não estiver assistindo, também desculpa, porque eu vou falar, eu coloquei no grupo lá, mas vou deixar claro para todo mundo. A posse que a gente conhece, que a gente vive, que a gente experiencia, é sempre a posse direta da coisa. Então, eu possuo a coisa, tá? Isso aqui é meu, é minha posse. Mas, isso aqui me foi dado como um brinde de uma empresa que é um cliente nosso, é de um amigo nosso. Eu tenho a posse direta da coisa e eu não tenho, nesse caso aqui, a posse indireta da coisa. Por quê? Este objeto, copo, ele não tem o seu registro em nenhum lugar. Ou seja, se eu for lá no Detran, eu não acho o chassi dele. Se eu for lá no registro de imóveis, eu não acho o número da matrícula dele, nem que a transcrição. Então, sempre eu vou ter a posse direta da coisa. Se eu tenho um imóvel, eu posso ter a posse direta e a posse indireta. A posse direta é aquela que eu uso para locação. Então, imagine que eu tenho lá o direito usucapiente, eu estou numa promessa de compra e venda, recebi a posse do imóvel e alugo o imóvel para alhures. Quem aqui faz locação também? Na locação, você exige a matrícula do imóvel? Se você exige, não precisa. Por quê? Qualquer possuidor pode locar o imóvel. Beleza? E a posse, ela vai ser indireta em duas hipóteses. Quando existe vigente um contrato de locação, ou seja, o locador não pode ir lá e meter o pé na porta e falar, essa casa aqui é minha. Eu tenho uma casa alugada lá que tem piscina, anteontem eu não podia ter ido lá e falar assim, você dá licença que eu vou nadar agora, porque, tá calor, né? Dá seu jeito aí. Posso fazer isso? Não posso. E também quando eu vou lá e eu abro a linha sucessória e faço a doação do meu imóvel. Quando eu dou o meu imóvel para o meu filho e faço a reserva do usufruto, eu fico lá, né? Ele fica lá, com a nua propriedade e eu fico com a posse direta. Então, se você vê lá uma matrícula que tem a doação, você tem que tomar cuidado para ver com quem você tem que fazer o contrato. Por quê? Você tem que fazer o contrato, tem que estar recebendo a posse, não com o proprietário. O proprietário não vai... Não, isso é o contrário, né? Não, você não vai fazer o contrato com quem é o dono. Você vai fazer o contrato com o cara que tem a reserva do usufruto para ele. Beleza? Oi? Com o usufrutuário, exatamente. Legal? E se o cara não me entregar as chaves, o que eu posso cobrar? Se for uma incorporação, está bem claro lá que é 0,5%, tá? Na lei de incorporação, não entregue o imóvel no prazo assinado no contrato, a multa será de 0,5% ao mês do valor atualizado do contrato. Show? Se for um imóvel pronto, você vai pactuar isso no contrato. Se você não pactuar isso no contrato, o juiz vai arbitrar de acordo com o local. A gente vai precisar de um corretor perito para fazer lá a avaliação para ver quanto vale aquele aluguel. Beleza? E aí, esse aluguel é devido da data que deve ter sido dada a posse até o futuro. Eu sou bem prático, tá? E eu tive uma compra e venda no passado que foi muito engraçado. O meu cliente era o dono do imóvel e aí o corretor que foi vender o imóvel também era meu cliente. E o corretor estava todo com medo, assim, né? Ai, meu Deus, porque a transação e tal, estava inseguro. Eu peguei e falei, não, relaxa que o contrato eu vou fazer como advogado do proprietário. O proprietário nunca mais queria morar na porcaria da casa,
queria que aquele negócio acontecesse de todos os jeitos, e a transação era bem simples, 200 mil hoje, 300 mil daqui a 90 dias, beleza? O que a gente fez? Fiz lá a promessa de compra e venda, sem a proposta, promessa de compra e venda direto, com arras de 200 mil reais, entrega das chaves instantaneamente e prazo para assinatura do contrato de 95 dias. Se não entregasse as chaves em 95 dias, as arras seriam perdidas e seria cobrado aluguel relativo a gente colocou 75% do valor do contrato até a desocupação, beleza? Eu gosto de fazer contrato de locação junto com o contrato de compra e venda. Quem gosta? Já fizeram ou não? Você vai lá fazer uma venda e o cara vai pagar parcelado, o cara vai pagar depois, e você faz junto lá um contrato de locação. É um absurdo sem tamanho. Por quê? No contrato de locação, eu tenho lá uma norma, uma regra cogente. O que significa isso? O locatário, ele é um acéfalo, como é o consumidor e como é o trabalhador. Por que ele é um acéfalo? Porque aquilo que ele toma como decisão não vale. Então, se você é trabalhador, assina lá que você quer trabalhar 10 horas por dia, você não pode. Por quê? Se o seu trabalho fala que você não pode. Você tem lá que você tem a proteção, você tem a tutela do Estado. O consumidor é a mesma coisa. O consumidor você não pode abrir mão de direito nenhum, porque você é tutelado pelo Estado. Acéfalo, sem cérebro. Não pense, beleza? O locatário é a mesma coisa. Tudo aquilo que o locatário assina que é contra a lei, não pode. Entendeu? Aí imagina essa situação. Locaçãozinha lá, fazer um contratinho de 90 dias, porque vai demorar para sair o financiamento. O cara tem um BOzinho lá que tem que resolver, qualquer coisa assim. Eu vou lá e faço a locação de 90 dias, sou enrolado por mais 31 dias, o cara ficou 102 dias no imóvel, o que vai acontecer? Locação, prazo inferior a 30 meses, passado o prazo de locação, ele fica lá 5 anos. Né? 46 quintos, se eu não me engano. Ou 47 quintos, sempre confundo. Advogado não sabe artigo de lei, tá? É só preso e juiz. A gente chuta. Mas é só olhar lá no planalto.gov. Pelo amor de Deus, se você precisar de um artigo de lei, consulte exclusivamente o site planalto.gov.br. Jamais digite no Google. No nosso Instagram, tem um dos últimos vídeos lá. A advogada notificou a minha cliente que ela estava numa locação por prazo de 30 meses e ela iria invocar o artigo 46, inciso 3º. Só que é o 47 que tem o inciso 3º, não é o 46. Quando você digita no Google 46, 3º, ele aparece o artigo. Só que aquilo que eu te falei. Só que ele está puxando, com base na inteligência artificial, uma coisa que está dentro do conteúdo de fora. E aí ela pegou, coitada, né? Passou vergonha, porque aquele artigo lá não existe. Beleza? Entreguei as chaves. Pense o seguinte, o juiz, ele é um cara que ele não gosta de desfazer negócio. Tá? Contrato é coisa de adulto e a gente tem que fazer contrato para ser cumprido. A exceção vai ser o distrato, vai ser a nulidade de cláusulas abusivas, enfim. Beleza? Então, o que a pessoa faz na compra e venda? Ela faz as pessoas fazem 3 coisas. Elas pagam o preço, elas transferem o bem e elas dão a posse. Não tem mais nada. Não tem mais nada. É posse, dinheiro e propriedade. Beleza? Se você recebeu parte do dinheiro e deu a posse, é muito improvável que o juiz anule esse negócio. Muito improvável. Por quê? A exceção do contrato não cumprido. O contrato, ele tem fases, ele vai sendo cumprido. Beleza? Corretor que cobra arras alta e dá posse precoce, tem jurídico forte e sabe o que está fazendo. Beleza? Ah, mas se o cara pegar e não seguir adiante com o contrato? O imóvel é um bem imóvel. Você vai lá e arranca o cara de dentro da casa. Beleza? Documentação da entrega. É bem importante, principalmente agora nessa época que os financiamentos estão demorando, que você coloque uma cláusula lá que a pessoa tem que se responsabilizar por pagar IPTU, condomínio, luz, água, blá, 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 até ela ser tirada da posse, até que ela saia do imóvel, né? Porque senão você vai ter lá um BOzinho para resolver. E, pessoal,
a condição do próprio terreno, que é imposta ao IPTU, vai transmitir para o nosso amigo sucessor. Então pensa o seguinte, você vai lá e compra o imóvel, ah, mas o IPTU estava no nome do outro cara lá, não vai dar nada. Dá sim, eles transferem a dívida para você, tá? Muitos imóveis de incorporadoras, de construtoras tiveram problemas porque a construtora não pagou o IPTU lá, e aí a pessoa vende, tá, esse aqui não vai dar nada, depois ela vai e se ferra. Despesas, tá? Sempre as despesas quem vai pagar é quem vocês combinarem. Se vocês não combinarem, acho que é o 505 ou 525, fala que vai ser pago pelo comprador. Show? Qual que é a exceção? A exceção é na permuta. Na permuta, as despesas são rateadas na metade, salvo se expressamente previsto contrário. Imagina o seguinte, você está comprando um imóvel de 1 milhão e está dando um imóvel de 500 mil na transação. A regra, o bonitinho, seria que o cara que está recebendo imóvel de 500 mil pague as despesas desse imóvel. Se não tiver previsão expressa no contrato, eles vão ratear metade. Então o cara vai ter que pagar um imposto muito maior dessa transação. Beleza? Que essa questão das transferências... Claro. Metade não é proporcional? Metade de tudo. Não, o código ele tem uma besteira lá. Está escrito que é metade, dá metade. Se não tiver, se no contrato você pode colocar. Cada um vai pagar pela despesa do imóvel que adquirir. A gente coloca bem assim, entendeu? Mas se você não colocar, tem que pagar metade. Então, soma lá os dois impostos, ou todas as despesas, e divide por 2, e cada um paga a sua cota. Eu fui lá no cartório, no tabelionato de notas, no Volpe, no qualquer um desses, assinei lá, fiz a foto, e agora se dane, né? É assim ou não? Não, por quê? O negócio só termina quando sai o nosso amigo escritura, nosso amigo registro de imóveis, no nome do nosso amigo novo comprador. Termina aí o negócio ou não? Qual que é o prazo para anular o ato jurídico? São 4 anos. Então, seguramente eu falo para vocês que o negócio imobiliário só termina 4 anos e um dia depois de registrado no cartório. Oi? Vício. Sei lá, eu, por exemplo, eu sou união estável com você e você vendeu o imóvel sem mim. Aí eu faço o reconhecimento de união estável pós-mortem, porque você morreu, e eu vou lá e anulo. Ou pior ainda, o imóvel estava contratado na pessoa jurídica e a pessoa jurídica entra com recuperação judicial. Quando você for fazer transação imobiliária de pessoa jurídica, não faça. Não, brincadeira, faça, mas faça com advogado. Por quê? Na pessoa jurídica, a gente tem uma questão que é o seguinte, ela não pode ter nenhum protesto. Ah, a empresa só tem um protesto de R$10. Nenhum. Por quê? Se ao longo, você tem um protesto de R$10 e ela vai lá e fica devendo R$1 zilhão. O processo mais alto que eu vi de recuperação judicial foi o da PDG, 6,2 bilhões de reais. E um dia a PDG só tinha sido dando protesto, né? E depois teve todo o problema que teve. Hoje já se recuperou, tal, diz que está tudo bem, mas enfim. Então pode retroagir a esse primeiro protesto, beleza? Então imagine lá, a ação vai tramitar anos depois daquela transação, mas como tinha um protesto lá atrás, anula e derruba todo mundo. É o que aconteceu lá no processo trabalhista. Eu coloquei até no meu Jus Brasil, se quiserem dar uma lida lá depois, a Justiça do Trabalho, o cara saiu da sociedade e ele continua respondendo até 2 anos depois. O cara entrou com processo no curso desses 2 anos e 10 anos depois eles desfizeram o negócio do cara lá atrás, entendeu? Tinha um trabalhador, o cara foi lá, entrou com a ação, ele foi funcionário do caboclo lá que saiu da empresa e aí eles tiveram o desfazimento do negócio. Multa contratual. Alguém sabe a diferença de multa e arras? Estamos indo embora já, pessoal. Indo embora não, estamos indo para o bar. Multa e arras, qual que é a diferença? Arras, o juiz põe a mão ou não? O juiz não tem moral para reduzir arras. Se eu for comprar um imóvel teu de 1 milhão e eu der 900 mil de arras, o juiz não vai falar que é abusivo, é ilegal, sabe? Eu acho tão bonito, você olha lá, você vê isso aqui é ilegal. Não é. Pode colocar as arras do valor que você quiser, beleza? Cláusula penal, perdão. Posso colocar o valor que eu quiser? Não posso.
Cláusula penal de incorporação com patrimônio de afetação. Na lei fala que é 50% a retenção, beleza? Judiciário, a torto e a direito, reduz para 40, para 30, para 20, para 10, para 5. É o samba do crioulo doido, tá? Se eu tenho um contrato que não foi pactuado arras, não tem arras, eu coloco uma multa lá de até 20 ou 25%, duvido que o juiz vai minorar ela. O artigo 407 do Código Civil fala que ali, a prudente arbítrio do juízo, se poderá reduzir equitativamente a cláusula penal, beleza? Então, é muito vago, o juiz pode falar, para você dou 20, para você dou 10, para você dou 5, ele pode flexibilizar isso, show de bola? Então, sempre a gente vai optar pelas arras. Malandramente, a gente coloca as arras e coloca a multa contratual, só que daí a cláusula vai ser nula, tá? É só para a gente botar um medo lá nas partes mesmo, beleza? Irretratabilidade e revogabilidade. Oi? É proibido no STJ de morte acumular as duas. Ou vale arras ou vale a multa. E aí vai valer quem? Vai valer o menor. Entendeu? Então a regra é vale o menor. Para o pessoal de locação, a gente tem uma exceção que é o desconto pontualidade. Você pode enfiar um desconto pontualidade de 25% e mais uma multa de 10%, que o juiz também não vai anular, em regra, tá? Tem para todo gosto também, mas em regra não vai anular. Show? Irretratabilidade, revogabilidade, o que que é? Eu estou fazendo esse negócio aqui e eu não vou, de forma alguma, querer desfazê-lo, beleza? Qual que seria o contrário? Eu quero exercer o direito de arrependimento. Em que prazo, em que forma, em que valor? Aí eu não contrato as arras do 418 e 419, contrato as arras do 420. As arras do 420 falam lá que nos casos que prevê o arrependimento, a única indenização serão as arras. A única indenização. Posso acumular arras com qualquer outra coisa? Não posso. Posso acumular arras com meu prejuízo? Não posso. Proibido. Tá? Por isso que o corretor não usa 420, só usa 418 e 419. Beleza? Quem está com 420 lá no contrato, risca agora. Legitimidade da compra e venda. Validade jurídica. Vocês entenderam que é bem complexo? Tem um monte de coisas que a gente falou, que a gente não colocou no slide, que são conceitos refinados jurídicos. Por isso que é importante você sempre pensar na forma que você vai abordar o teu cliente. Eu vou dar sugestão, a imobiliária vai dar sugestão de cláusula. Cara, não, tem o teu contrato lá, e aí deixa as partes se matarem. Passa o contrato para eles no Word e deixa que se matem, tá? A correta intermediação. Lá no nosso contrato, a gente obrigatoriamente vai colocar a comissão. Eu vou falar isso de novo, porque assim, eu vou lá e faço um contrato de intermediação imobiliária para a venda de um imóvel. Aí eu vou lá e mostro aquele imóvel e faço uma promessa de compra e venda sem a fixação de comissão. Trabalhei de graça? Trabalhei de graça, sou um trouxa, beleza? Lembra que eu falei, o contrato posterior anula o contrato anterior, tá? Não há, como é que chama? Eu tô ficando velho, eu tô ficando gaga. Não é repristinação, quando você pega uma lei, tipo, que não está na lei, não tem conflito. Não sei se é repristinação, enfim. Também se são corretores não interessa. Mas assim, não adianta eu pegar, eu vou aproveitar o melhor dos dois contratos. Não, o novo derroga o anterior, beleza? Qual que é a exceção do novo não derrogar o anterior? Quando é só um aditivo. Então, por exemplo, na locação, eu faço um aditivo para aumentar o valor do aluguel acima do limite, ou para prorrogar o prazo, ou para qualquer coisa. Dá para fazer, Pode, claro. Dá para fazer dois, tipo um normal e o outro só do corretor com quem vai pagar. Você pode fazer, só que, como na Receita Federal hoje, ela obriga o cartório a mencionar na escritura pública a mediação, a gente está extinguindo da face da terra isso. A gente faz hoje para o primo, sabe quando você vai vender o imóvel do primo e fala assim, primo, eu vou trabalhar para você de graça. Aí você ganha lá no Leonardo, no Miguel,
Aí dá certo, tá? Qual que é o papel do corretor? Assista uma aula. O papel do corretor, ele vai ser o quê? Vai ser demonstrar toda a documentação, o que precisa ou não de documentação, os prazos que estão envolvidos, todos os problemas que podem ocasionar o negócio e constar no contrato que ele fez lá a mediação, que o papel dele era apresentar A, B e C, coloca lá, coloca as certidões que você buscou, coloca o link das certidões se você quiser, manda por e-mail as certidões, explica para o cara, se aparecer uma certidão positiva, posso fazer o negócio? Claro que eu posso, não tem problema nenhum, desde que aquilo lá seja no valor condizente. Se a parte exigir ou pedir um parecer sobre aquele processo que tem a certidão positiva, o corretor pode fazer o parecer? Pode ou não? Não pode? Não pode? Não pode. Só advogado pode fazer parecer jurídico, porque só a gente pode assinar que analisou o processo, beleza? Mas a intenção do advogado que não esteja parte envolvida no processo. É legal quando já o advogado do vendedor faz explicativo. Então, ele pode fazer, porque daí ele vai assumir o ônus sobre isso, né? É legal a gente colocar do papel das partes. Eu vi um advogado, o cara tem um monte de seguidor assim, mas ele é completamente maluco assim. Ele falou o seguinte, que o advogado, que o corretor, ele é corretor do negócio e o advogado, ele é advogado privado. Veja só, como advogado, eu também pratico uso público, ou seja, as minhas ações têm consequências. Então eu não posso, sendo pago, por exemplo, pela Fábia, mentir para a Ana, mentir para a Beth. Eu não posso fazer isso. Então, não existe esse negócio de, o advogado de um lado, o advogado do outro. Cara, não existe, não. O advogado, ele vai estar ali para executar ou dar as condições para o negócio. Eu sei que tem muito advogado que o cara quer aparecer, ele vai lá e quer anular, quer falar que as cláusulas estão todas erradas e tal. Beleza, mas assim, as partes, tanto o corretor como o advogado, eles estão ali para fazer o melhor para todos, tá? O advogado, ele tem a permissão de defender o cliente, o corretor não tem, tá? O advogado, então, ele pode lá puxar a sardinha mais para um lado, mas o humus público fala que ele tem que ser ético lá e tem que agir para não prejudicar nenhuma das partes. O corretor é vedado, então o corretor, se ele fala assim, eu sou corretor do comprador, ele está errado, o corretor é do negócio. Os dois corretores estão em harmonia para o negócio. No direito americano, que não tem nada a ver com o direito brasileiro, cada corretor puxa uma sardinha para um lado, e eles se engalfinham lá e se matam. Mas aqui a regra é outra, tá? Na reforma do Código Civil, vai mudar isso. Na reforma fala que o corretor, ele é pago pela parte que contratou ele. Então aí você vai ter lado, beleza? Você coloca também, assim, eu até deixei essa cláusula porque outro dia a corretora pediu, eu coloquei e falei, não, tudo bem, vai. Que as partes declaram que leram o contrato. É o óbvio do óbvio ululante, né? Mas estamos vivendo tempos difíceis. Há 20 anos atrás eu fazia audiência como preposto e o juiz perguntava para o consumidor, o senhor é alfabetizado? Sou alfabetizado. O senhor assinou aqui? Assinei. Então, danou-se, perdeu. Hoje, o juiz pergunta, o senhor é alfabetizado? Sou. O senhor leu o contrato? Li. O senhor entendeu? Não. Então, anula a cláusula. Tá? Quem é meu cliente e pega os meus contratos e fala assim, você parece até meio retardado que você escreve um negócio tão simples e eu adoraria fazer igual em Portugal. Não sei se vocês já viram lá. Teve uma promessa que a pessoa fez uma proposta e o outro fez um joinha. O juiz falou que aquele joinha selou as partes e convalidou o negócio. Então hoje o nosso contrato tem lá entre 4 e 5 páginas, mas gostaria que tivesse uma só. Joinha. Beleza? É legal você, por exemplo, colocar na tua imobiliária, mas isso às vezes é complexo, mas no mundo ideal, você colocar lá, olha, eu estou fazendo uma visita com você hoje e eu gostaria que você fizesse uma proposta para mim em até 24 horas. Né? Ou desistisse, não falar assim, não quero e daí eu vou procurar outro imóvel para você. E, feita a proposta, colocar um prazo para assinar o contrato. Hoje mesmo, fiz um contrato, uma promessa de compra e venda,
Que a corretora, na proposta, ela fala, vendi o imóvel, proposta show de bola, tal, que legal. Eu falei, legal, quando vai ser dada a posse do imóvel? Quando vai ser feita a assinatura do contrato? Não tinha nenhum desses dois. Essa proposta é válida, vincula as partes? Não vincula. Né? Beleza, recebeu o dinheiro lá e daí? Né? Então, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Que é essa questão das declarações das partes, né? Declarar lá, na 11ª, que analisaram o contrato, que sabem ler, sabem escrever. 12ª, declaração de que não vão ficar devendo, não vai ficar devendo, espera lá, segura para comprar uma BMW, segura. E que não tem naquele momento lá nada que possa levar ela à insolvência. Por exemplo, sei lá, a pessoa foi lá, deu uma escapada, né? Deu uma escapada assim, putz, engravidei, pessoa. Vai levar à insolvência. Então declara que não pulou a cerca, beleza? Assinatura eletrônica. Isso daqui já deveria estar superado. Mas, alguém sabe como é que funciona a assinatura eletrônica ou não? Hã? Como é que funciona? Fala lá, Beth. Eu vou lá e eu cadastro um negócio no GovBR, eu assino no GovBR, você assina no DocSign. Pode ou não? Não? Não pode. O pessoal está fazendo hoje assim, ó, um assina presencialmente, o outro assina no Gov, o outro assina no... E o outro vai lá e reconhece firma por verdadeiro de tudo, né? Não pode, pelo amor de Deus. Cadeia da prova, cadeia de custódia da prova. A gente tem lá, ficou bem bonitinho o videozinho lá no Instagram, no YouTube, falando sobre como o judiciário interpreta o WhatsApp. O WhatsApp vale como prova? Não vale, tá? Precisa ter outros subsídios para validar ele judicialmente. E o meu assinador aqui, se eu começar ele no ZapSign, ele tem que ir todo mundo no final no ZapSign. Passou a validade de assinatura, refaz. Não pode misturar, beleza? Muitíssimo cuidado com isso. Cláusula do foro. Pelo amor de Deus. Eu não posso falar. Depois, quem ficar e for lá no bar, eu vou contar um negócio bem legal sobre o foro, tá? Quem está de casa se ferrou. Não vai saber. Mas o foro é o quê? O foro é o lugar que você vai discutir isso. Se for compra e venda e locação, tem que ser o local da situação do imóvel, ou seja, aonde você comprou lá o imóvel, ou tem ele alugado, beleza? Aí me pergunta lá embaixo qual que é um negócio que é bem engraçado. Conclusão, entenderam tudo? Entenderam tudo, fácil, né? Hoje foi mamão com açúcar, não foi? Aí lá embaixo, a gente não pode esquecer de colocar o campo para todo mundo assinar. O cônjuge casado com separação de bens deve assinar também a promessa de compra e venda ou não? O imóvel é só da mulher, o homem tem que assinar ou não? Tem? Ele tem que assinar? Não tem que assinar. A resposta não é essa. A resposta é quando eles casaram. Porque se eles casaram antes de 2002, tem que assinar junto. Lá na vigência do Código Civil de 2002, não precisa mais. Porque o Código Civil de 2002 dispensa o outorgo accessório. Beleza? Mas antes precisa. É uma coisa... Como anuente, né? Como anuente. Não como gorente, né? Doutor, em casos extremos aí, tipo cego, deficiente, que não tem condição de fazer essas coisas? Vai ser daí por cartório, né? Tem assinatura a rogo, que a gente chama, daí ele vai lá no cartório, o cartorário lê, se ele for cego, lê para ele a minuta, e aí declara lá que leu a minuta e que ele sinalizou que concordou. Então o cego tem essa prerrogativa. A assinatura a rogo. Não é a rodo, tá? É a rogo. Certo ou não? Certo? E a imobiliária também tem que assinar, né? Se a imobiliária não assinar, não pode receber a comissão. Beleza? Pessoal, obrigado aí pela presença de todos. Fico à disposição. E quem quiser, a gente vai descer lá para tomar o nosso haste, nosso brute. Obrigado. Deixa eu desligar isso aqui primeiro, que eu sempre esqueço de desligar ele. Aí, a gente tem que tirar uma foto.
Se a gente não tirar a foto, o pessoal do marketing fica muito puto comigo.